Então vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, nós te agradecemos. A nós que nos falta tanto, nós que estávamos perdidos no meio do pecado e éramos inimigos do Senhor Deus. O Senhor teve misericórdia de nós, nos amou primeiramente e nos remiu do pecado. E através disso, nós damos toda a glória, agradecimentos e louvores diante do Senhor Deus, nosso Pai. Esse ano de 2018, realmente nós temos vivido com grande força, foi através da grande graça do Senhor Deus. E através da mão do Senhor, o Senhor tem nos segurado e nos sustentado. Senhor, hoje também nossos irmãos e irmãs que puderam receber a salvação através da sua grande graça estão reunidos em um único lugar. Senhor, nesse tempo, através da sua palavra cheia da sua graça, que o Senhor possa alimentar o nosso espírito, para que realmente através da sua palavra realmente possa se tornar a nossa alimentação, o nosso realmente fornecimento, o nosso suprimento, Senhor, para que nós possamos aprender mais uma vez quem é o Senhor Deus. E também realmente diante das nossas vidas que nós possamos viver realmente de forma correta. Se existir algo realmente que seja inadequado diante do Senhor Deus, que o Senhor possa manifestar através da sua palavra, através da sua misericórdia e palavra, poder do Espírito Santo, que o Senhor possa nos lavar de forma limpa, para que assim realmente nossa relação diante com o Senhor Deus, sem nenhum realmente obstáculo, possa ser totalmente livre e limpo. Que realmente nossas vidas possam ser totalmente limpas, para que nós possamos ser utilizados pelo Senhor Deus. Este ano também, realmente, enquanto está para acabar o tempo, realmente que nós possamos olhar para o Senhor Deus, agradar a graça do Senhor Deus. Se existir algo realmente que não seja adequado, que nós possamos largar tudo, para que esse novo ano nós possamos começar realmente pelo Senhor Deus. E que o Senhor Deus possa estar junto conosco em todos os lugares, para que o Senhor realmente possa permanecer junto conosco. Que o Senhor realmente possa permitir para cada pessoa o que é necessário, preencher através da sua graça. Que realmente as coisas que nos faltam, as coisas sujas, as coisas realmente imundas, que o Senhor Deus possa corrigir. Que realmente o Senhor possa ajudar realmente todos aqueles que estiverem no meio da dificuldade, da doença, realmente dentro da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa sustentá-los e fortificá-los através da palavra. Aqueles santos que não puderam estar presentes, que o Senhor Deus possa ajudar. Realmente não importa onde eles estejam, mas que o Senhor Deus permita a graça necessária, adequada para eles. Então, realmente todo esse tempo nós desejamos e deixamos na mão do Senhor e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo que nos salvou. Amém. Vamos procurar na Bíblia, Salmos 37, do versículo 3, eu irei ler. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Agora o pastor está para Hong Kong para a evangelização. Então até hoje ele está num seminário bíblico e amanhã ele irá retornar para cá. E até que ele retorne, eu espero que vocês possam orar. Então em Salmos capítulo 37. Então é uma escritura, realmente é um dos poemas do Davi. Então, mas com certeza é uma palavra inspirada pelo Senhor Deus para ser escrita. Realmente Davi ele escreveu vários salmos, mas realmente o Senhor ele utilizou o Espírito Santo para usar a boca de Davi para escrever. Então, como em 2 Samuel capítulo 23, versículo 2, o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Então, Davi ele disse dessa maneira. Então, realmente essa palavra saiu da boca de Davi, mas o Espírito Santo falou através da boca dele. Então, essa é a confessação dele. Então, se olharmos em Salmos 37, é da mesma maneira. O Espírito Santo usou a boca de Davi
para falar essas palavras. Então, realmente, essa palavra que nós lemos, entre elas, aparece a palavra deleita-te também no Senhor. Então, o Espírito Santo ele tem utilizado a boca de Davi, então dizendo realmente para deleitar-se no Senhor. Então, realmente disse uma palavra assim. Então, o Senhor Deus, ele dentro da nossa vida, para todas as pessoas que receberam a salvação, verdadeiramente, o que ele deseja? Então, se olharmos aqui, ele fala, deleita-te no Senhor. Então, realmente, deleitar. E essa é a vontade que o Senhor Deus tem. Estou vendo mais este ano que passou. Então, será que verdadeiramente eu estou agradando ao Senhor Deus? Eu preciso ver isso. Então, realmente, me encontrando com o novo ano. Eu preciso ver se eu estou vivendo uma vivência de agradar ao Senhor Deus. Realmente isso eu acho que é correto. Existe um livro de perguntas e respostas de Westminster. Então, na região de Westminster, realmente lá na Inglaterra, numa igreja, eles pegaram realmente o tema que nós cremos. Eles criaram realmente várias perguntas e respostas, realmente dessas crenças, nessa palavra que nós cremos. E eles realmente pegaram e fizeram mais de 106 perguntas e respostas. Então, é 107 perguntas e respostas. E em 1647, entregaram isso ao Congresso da Inglaterra. E então, em 1648, o Congresso aprovaram aquela publicação. Então, naquele tempo de 1600, na Inglaterra, ele era um país cristão. Então, realmente, em Westminster, realmente é esse livro de perguntas e respostas. Sabem qual é a primeira pergunta do tema? Então, a primeira pergunta, ele falou qual é o objetivo principal do homem. Então, essa era a pergunta. Realmente, o ser humano nascer como homem neste mundo, enquanto ele vive como homem. Então, quais são as coisas? Qual é o primeiro objetivo da vida que ele deve realizar nesta vida? Então, realmente, eles estavam respondendo. A primeira resposta é: você realmente precisa deleitar-se no Senhor. E realmente, eternamente, você precisa agradar ao Senhor Deus. Eles disseram dessa maneira. Então, o ser humano, ele realmente vive para agradar ao Senhor Deus, não é? E então, eternamente, ele precisa realmente agradar o Senhor Deus. Então, o homem viver agradando o Senhor Deus, ele felicitando o Senhor Deus, isso é algo normal. Se olharmos em Neemias capítulo 8, versículo 10, Neemias ele disse para o povo de Israel: porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, ele de forma concreta disse a eles. Então, no versículo 10, realmente, se nós conseguimos viver uma vida de agradar ao Senhor Deus, nós vamos viver uma vida de grande força. Eu penso dessa maneira. Então, é por isso que hoje, realmente, deleita-te no Senhor. Então, com esse tema de Salmos, capítulo 37, do versículo 3 até o 8. Então, eu gostaria que nós pudéssemos realmente meditar essas palavras. Realmente, a palavra do tema que eu quero dar, realmente, se nós analisarmos, podemos ver que aqui ele fala: deleita-te também no Senhor. Então, o Senhor que aparece no Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo que aparece no Novo Testamento. E então, quem pode agradar ao Senhor? E também, se nós olharmos aqui, ele fala para agradar, deleitar-te no Senhor. Então, realmente, o que quer dizer você agradar, deleitar-se no Senhor? E também uma pessoa realmente que agrada-se no Senhor, como é que ele deve viver? E uma pessoa que deleita-se no Senhor, realmente, qual é a bênção permitida por Deus? Então, eu gostaria que nesse tempo nós possamos aprender isso todos juntos. Então, primeiramente, no Antigo Testamento, o Senhor que aparece é o Senhor Jesus que aparece no Novo Testamento. Então, dentro da Bíblia do Novo Testamento, desde Mateus até Apocalipse, mesmo que nós leiamos bastante, no Novo Testamento não aparece muito a palavra Senhor. Então, realmente, o Senhor do Antigo Testamento é o Senhor Jesus do Novo Testamento. Então, é por isso que no Novo Testamento não te utiliza a palavra Senhor. Vamos procurar na Bíblia Joel. Antigo Testamento Joel. Vamos verificar somente uma palavra. A palavra que está em Joel, capítulo 2.
Então, versículo 28. Então, Joel, capítulo 2, versículo 28. Então, se não conseguir a palavra de Joel, o escritor de Joel não vai ficar feliz. Então, tem Oséias, Joel, Amos. Então, realmente em Joel tem uma promessa muito importante escrita. Então, realmente ele está prometendo sobre a chegada do Espírito Santo. No capítulo 2, versículo 28. E há de ser que, depois, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. Vamos ler versículo 32 todos juntos. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, no Antigo Testamento, o Senhor Deus disse essa palavra através do profeta Joel, realmente já prometendo que o Espírito Santo haveria de descer a este mundo. Então, quando o Senhor Jesus ele cumpriu seu evangelho na cruz, e ele entrando realmente no túmulo e ele fosse realmente ressuscitado e levado aos céus, e então o Espírito Santo ele viria quando o Senhor fosse arrebatado. E então quando o Senhor fosse levado aos céus, esse evangelho que foi concluído, ela seria espalhada desde Jerusalém por todos os confins da terra. E então realmente aqui está dizendo como eles iriam conseguir o Espírito Santo. Então realmente como aparece no versículo 28, ele fala: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então, se olharmos no Antigo Testamento, realmente todas as pessoas que creem, eles realmente não recebem o Espírito Santo, não é? É somente pessoas especiais. E essas especiais, realmente não é que o Espírito Santo haveria realmente entrado naquelas pessoas para sempre, mas ele entrava e saía. Quer dizer que o Espírito Santo entrava para fazer a vontade do Senhor Deus, e quando pecasse, ele saía. Então, realmente quer dizer que realmente somente em casos especiais e realmente em momentos temporários o Espírito Santo via e saía. Mas através do Senhor Jesus ter efetuado a sua salvação, então o Espírito Santo que foi prometido, ele entrou para este mundo. E ele realmente foi derramado sobre toda a carne. Então, para todas as pessoas que creem, realmente o Espírito Santo ele chegou. E ele não é que chegou e está partindo temporariamente, como aparece em Mateus capítulo 14. Então, realmente, eternamente ele estará conosco, para sempre. Quer dizer que realmente para sempre ele estará dentro de nós. O Senhor Jesus ele já nos disse. E enquanto ele disse isso, realmente como olhamos aqui no versículo 32, ele fala: realmente há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Realmente todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então qualquer um. Então realmente qualquer pessoa ao se arrepender e receber a salvação, ele pode receber o Espírito Santo. Então aqui aparece a palavra Senhor. Então, realmente, no Novo Testamento, se olharmos em Atos capítulo 2, realmente utilizando dessa palavra, ele fala: e há de ser todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Então ele está realmente tirando o nome do Senhor Jesus e colocando o Senhor. Então vamos procurar Atos. Atos capítulo 2, versículo 16. Versículo 16, eu irei ler. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E vamos ler versículo 21 e 22 todos juntos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então o apóstolo Pedro, através do Pentecostes, ele recebeu o Espírito Santo.
E no Pentecostes, realmente, todos aqueles judeus que foram reunidos em todos os cantos, ele disse a palavra realmente de Joel, realmente ele contou a eles. Então ele disse para todas aquelas pessoas, realmente essa palavra realmente é igual à palavra que foi efetuada, realmente profetizada por Joel. É por isso que no versículo 21 ele fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então quer dizer que realmente o Senhor que aparece no Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo do Novo Testamento. E então esse Senhor Jesus, no versículo 22 aparece: escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Então realmente o Senhor Jesus, o Nazareno, ele que foi representado. Então se olharmos no Antigo Testamento, esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Então se olharmos no versículo 21, ele fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então realmente quem invoca o nome do Senhor não é receber a salvação, mas sim ele está dizendo quem crê. Então realmente antes de crer, primeiramente ele chamar o nome do Senhor Deus, isso é algo impossível. Então é necessário que dentro do coração você tenha uma certeza absoluta, para que assim, através do Espírito Santo, quando você tiver a verdadeira fé, você pode dizer com a sua própria boca o Senhor de Senhor, não é? Por isso que se olharmos em Romanos capítulo 10, do versículo 13 até o 15, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, se olharmos essa ordem, primeiramente uma pessoa precisa receber a salvação com certeza para receber essa graça, para que possa ser enviado. E essa pessoa que é enviada, ela consegue pregar o Evangelho. E quem consegue ouvir essa pregação pode ouvir, possa crer com o coração e possa contar. Então, realmente, se olharmos em Romanos capítulo 10, versículo 10, ele fala: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, realmente, no coração, ele precisa crer para chegar à justiça. Então, quando você crê pelo coração, você pode ser justificado e receber a salvação. Então, mas por que ele fala com a boca se faz confissão para a salvação? Então, porque uma pessoa que recebeu a salvação verdadeiramente pelo coração, ele pode fazer a confissão pela boca. Então, uma pessoa que recebeu a salvação realmente verdadeiramente pela sua vida dele, realmente é manifestado que o Senhor Deus está vivo. E quando Romanos foi escrito, era a época de colonização. Então, na época de colonização, você servir o Senhor Jesus, você realmente crer nele, quer dizer que você está dando a sua vida para isso. É necessário que você creia verdadeiramente dentro do seu coração para que você possa servir, você possa aprovar o Senhor. Então, para todo aquele que falar o nome do Senhor, ele diz que será salvo. É por isso que no Antigo Testamento o Senhor é o Senhor Jesus do Novo Testamento. Então, realmente precisa agradar, deleitar-se no Senhor. Então, quer dizer que agora precisamos nos deleitar através do Senhor Jesus. Então, é a mesma palavra. Mas então, quem é que pode agradar verdadeiramente o Senhor Deus? Então, quem não recebeu a salvação não tem como agradar o Senhor Jesus. Então, as pessoas enquanto vivem neste mundo não conseguem conhecer o Senhor, eles frequentam a igreja, mas eles não conseguem receber a salvação através do Senhor Jesus. Então quer dizer que verdadeiramente eles não conseguem viver agradando ao Senhor Deus. Então realmente quem recebeu a salvação verdadeiramente pode agradar o Senhor. Então realmente nós vimos novamente a palavra de Salmos capítulo 37. Então, mas existem dois tipos de pessoas que aparecem no Salmos capítulo 37. Uma pessoa é o justo e um é o maligno. Então, se olharmos realmente nos Salmos, uma pessoa que é justa é aquela que recebeu a salvação, e o maligno é a pessoa que não recebeu a salvação ainda. Então, se nós realmente traduzimos isso para a atualidade, então se nós olharmos em algumas Bíblias, então realmente o justo ele é uma pessoa boa e realmente o maligno é uma pessoa ruim. Realmente não é nesse tanto, e isso realmente não é uma tradução correta. Então, uma pessoa que recebeu a salvação, ela é o justo. E uma pessoa que é maligna é a que não recebeu a salvação. Então, se olharmos em Salmos capítulo 37, vamos ver novamente. Então, se olharmos em Salmos capítulo 37, então, o maligno, ele é como o ímpio, é aquele malfeitor, aquele que realmente faz a malignidade o pecado. Então aparece desse jeito. Então realmente o justo, ele é aquele que realmente é perfeito, aquele que recebeu a graça do Senhor, aquele santo é aquele que está em paz. Então foram utilizadas essas palavras.
Então, se olharmos o ímpio, no versículo 1, ele fala: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Então, ele fala: malfeitores e aqueles que praticam a iniquidade. Então, está representado dessa maneira. E no versículo 12 aparece: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Foi diferenciado dessa maneira. Então, se olharmos no versículo 7, aparece: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Então, daquele que prospera em seu caminho. E no versículo 22, vamos ver: porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Então aqui já está diferenciando aqueles que receberam a bênção do Senhor Deus e a maldição do Senhor Deus. Quem recebeu a bênção do Senhor Deus é justo, e quem recebeu a maldição do Senhor Deus é o ímpio. E também, se olharmos o justo, aqui no versículo 18 aparece: o Senhor conhece os dias dos retos. Aqui ele fala retos, não é? E também, se olharmos no versículo 28, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Então, se olharmos aqui, aparece a palavra santos. Então, se olharmos no versículo 37, aparece: nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Então, o homem realmente reto, o homem sincero e também o homem que está na paz. Então, realmente, aqui o capítulo 37 está falando sobre duas pessoas, o justo e o ímpio. O justo é aquele que é o santo, aquele que verdadeiramente foi justificado. E o ímpio é aquele que é realmente o maligno, realmente o traidor. Então, quando vemos que o Senhor Deus, ele disse através de Davi para nós deleitarmos no Senhor. Ele não disse ao ímpio para alegrar ao Senhor Deus. Então aqui aparece o justo, aquele que recebeu a salvação diante do Senhor Deus, que tem uma relação correta com o Senhor Deus. O santo verdadeiro, ele deleitar-se no Senhor. Está escrito dessa maneira. As pessoas deste mundo, eles não podem agradar o Senhor Deus. Então, realmente não tem como se agradar através do Senhor Jesus Cristo. Mas o santo verdadeiro, ele pode se agradar através do Senhor. E verdadeiramente se torna uma pessoa que pode agradar dentro do Senhor Jesus Cristo. Então, quem pode agradar no Senhor Jesus? Aquele que recebe a salvação é possível. Então, primeiramente, precisa conhecer o Senhor Deus, precisa ter uma relação boa com o Senhor Deus. Então, aquela pessoa, ela ama verdadeiramente o Senhor Jesus. Então, realmente, todas essas pessoas, realmente elas recebem a glória, a felicidade do Senhor Deus, que não tem como contar por as nossas palavras. Vamos focar 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos. A qual, não havendo visto, a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Então, realmente, nós não temos como visto o Senhor Jesus Cristo, mas nós estamos vivos. Então, quer dizer que verdadeiramente nós não vimos o Senhor Jesus. Então, mas o Senhor Jesus, ele ter vindo realmente no seu trabalho e ter efetuado as palavras do Senhor Jesus, e também todos os milagres efetuados pelo Senhor Jesus. Realmente, quando o Senhor Jesus, ele realmente também tem ressuscitado. Todo esse trabalho, ela está registrada na Bíblia. E através dessa palavra nós podemos crer e recebemos a salvação. Então, realmente, mesmo não tendo conseguido ver, nós realmente fomos amados. Realmente, através da palavra do Senhor Deus, nós podemos amar o Senhor Jesus. Porque podemos saber que o Senhor Jesus é aquele que existiu amanhã na história. E através do Espírito Santo e da sua salvação concluída pelo Senhor Jesus, nós recebemos a salvação e podemos amá-lo. Então, o Senhor, ele perdoou os nossos pecados, não é? E também, realmente, ele nos resgatou do pecado, realmente, da morte. Então, nós sermos realmente resgatados desse julgamento da morte e do inferno. Então, realmente, continuamente, nós precisamos meditar e pensar sobre essa palavra. Realmente, continuamente, nós precisamos agradecer diante do Senhor Deus. E após recebermos a salvação, mesmo que agora tenha realmente dificuldades, tenha sofrimento, tenha perseguição, realmente existe o cansaço. Mas, realmente, lá dentro, o Senhor, ele está junto conosco. Então, realmente, quando o Senhor, ele veio para nós, e agora, realmente, essa nossa carne,
Realmente essa carne que está realmente presa a este mundo, ela começa a ser transformada para realmente a carne que será pertencente aos céus. O Senhor, ele já disse que irá ser transformada, então nós cremos nisso. E também o Senhor disse que ele iria permitir realmente a herança eterna, gloriosa, realmente que é incorruptível, que é incontaminável. E nós estamos desejando essa herança. Então quando nós formos entrar nesse reino eterno, como aparece em Apocalipse capítulo 22, então nós iremos beber dessa água da vida e também vamos comer desse fruto da árvore da vida. E então assim nós iremos realmente viver com eterna alegria e felicidade e satisfação diante do Senhor Deus. Realmente completamente será efetuado. Então nós verdadeiramente naquele tempo vamos experimentar. E então nós precisamos amar o Senhor. Nós cremos realmente de forma que nós não conseguimos falar. Nós estamos realmente alegrando junto com o Senhor. Então quer dizer que realmente nós receberemos a salvação do Espírito também da carne. Realmente nós cremos nisso. Realmente nós agora iremos nos alegrar realmente com uma gloriosa felicidade que não podemos explicar com nossas palavras. Então realmente uma felicidade gloriosa. Uma felicidade gloriosa. Quer dizer que realmente não é uma felicidade que representa coisas deste mundo carnal. Mas sim realmente por ganharmos algo espiritual. E essa coisa espiritual, através dela, realmente existe a felicidade e a alegria que nós recebemos. Então Noé, que ele estava dentro da arca com a sua família. Realmente todas as pessoas estavam morrendo, mas eles foram salvos do julgamento. E então realmente por causa disso ele pode agradecer, ele pode estar feliz. Então realmente todas as pessoas, realmente naquele tempo de 1 ano que eles estavam dentro da arca, realmente dentro daquela arca o Senhor Deus estava junto com eles. Então eles podem agradecer. E então realmente eles estarem dentro daquela arca. Quer dizer que realmente até o momento que o julgamento fosse acabado, o Senhor Deus realmente houvesse as cidades sendo construídas, realmente tem realmente a necessidade da espera, realmente a expectativa por causa dessa igreja, não é? Então realmente as pessoas que estavam no deserto também, que eles foram salvos do Egito e agora eles tinham felicidade e agradecimento. E realmente o deserto, esses 40 anos, realmente parece ser difícil, cheio de sofrimento, realmente cheio de perseguição. Mas aquela é a imagem que onde o Senhor Jesus está junto com eles como uma igreja. Então quer dizer que todos os dias o Senhor permitiu a maná para eles. O que isso significa? Quer dizer que todos os dias o Senhor estava junto com eles. E também, realmente agora, eles estão no deserto, mas se passar um pouco tempo, eles vão para a terra de Canaã, onde mama leite e mel. Existe essa promessa. Então, por isso, eles podem estar felizes, podem se agradar. E então, realmente, as pessoas que receberam a salvação neste mundo, realmente eles não vão se alegrar com as coisas visíveis ao mundo, mas sim por receber as coisas espirituais, eles podem realmente se agradar, realmente dentro da felicidade que vem do espírito deles. É por isso que realmente é uma felicidade que nós não podemos realmente contar pela nossa própria boca. Então, realmente, nós vivemos realmente igual as pessoas deste mundo. Contamos às pessoas deste mundo a felicidade que temos dentro do coração. Será que eles conseguem entender? Não conseguem. Então, realmente, essa felicidade gloriosa que temos dentro de nós. Então, é por isso que em Efésios capítulo 1, versículo 3... ele disse que realmente nós louvaremos que realmente o Pai do Senhor Jesus Cristo, realmente todas as coisas do céu, todas as coisas gloriosas, realmente eles são realmente permitidas a nós. Realmente toda a bênção espiritual dos céus, realmente que não pertence às bênçãos deste mundo. Realmente totalmente diferente. Quer dizer que realmente as pessoas deste mundo eles se agradam com as coisas visíveis do mundo. E também as coisas visíveis aos olhos deles, quando essas coisas são permitidas, eles se agradam, eles ficam felizes. Então quer dizer que quando a empresa dele está funcionando muito bem, ele vai ficar muito feliz. Mas então se o trabalho dele não está funcionando bem, realmente pode fracassar um dia, não é? Então realmente ele está muito bom, então ele está feliz. Realmente parece que isso é eterno, mas não é. Realmente isso é somente o início. Então realmente o filho, quando ele está muito bem, então eles podem ficar felizes, não é? Mas quando tem algum problema para o filho, realmente essa felicidade pode sumir, não é? Então realmente essas coisas carnais, elas estão dando um conforto para mim. Então eu estou pela paz, eu posso estar realmente descansando. Mas quando tem realmente quebra dessa paz, realmente existe a tribulação dentro da minha família. Então aquela pessoa, ela não consegue se agradar e estar feliz. Então é por isso que as pessoas deste mundo, enquanto eles estarem buscando as coisas deste mundo, elas são coisas realmente carnais, são coisas temporárias, coisas que se passarão. Então realmente é somente um temporário, por um instante que nós vemos aos nossos olhos. E realmente as coisas espirituais, quando elas são dadas, então através daquilo nós podemos receber a felicidade e o agradecimento diante do Senhor Deus. E é por isso que é uma felicidade gloriosa que não podemos explicar pelas nossas palavras. Então o Senhor Deus, ele disse para nós não nos agradarmos igual as pessoas deste mundo, vendo as coisas carnais e temporárias deste mundo. Então aqueles que receberam a salvação, eles precisam evitar. O Senhor Deus, ele nos disse.
É por isso que, como aparece em 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 29 até 31, ele fala: Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. E então está escrito dessa maneira. Então as pessoas deste mundo, eles se alegram com as coisas visíveis deste mundo, mas então realmente sobre essas coisas, as pessoas que receberam a salvação, elas devem evitar. Realmente não adianta realmente chorar. Realmente as pessoas que choram, realmente precisam ser como as pessoas que não choram. Realmente porque isso é temporário. As pessoas que estão felizes, realmente precisam ser como as pessoas infelizes. Realmente você estar visível, você estar feliz por coisas que você pode ver. Então, realmente, quer dizer que você precisa estar realmente como uma pessoa que não está feliz. Quer dizer que você precisa evitar essa felicidade pelas coisas carnais que você vê. Não precisa ficar muito feliz por causa de coisas carnais. Então, a felicidade para uma pessoa que recebeu a salvação, ela vem de uma outra maneira. Quer dizer que ela vem lá do Espírito profundamente. Então, verdadeiramente, realmente, diante do Senhor Deus por receber a salvação. E então, realmente, ele está as coisas espirituais permitidas pelo Senhor Deus. E então, pensando nessa glória e graça do Senhor Deus, a glória que ele irá receber no reino eterno do Senhor Deus, então ele pode se agradar e pode se tornar feliz, então é realmente totalmente diferente das pessoas deste mundo. É por isso que em Isaías capítulo 61, versículo 10, o Senhor ele disse: Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Então, realmente, por que o profeta Isaías... Realmente ele se agrada grandemente diante do Senhor. Por que ele regozija-se no Senhor? Ele fala que a alma dele se alegra no Senhor. Então quer dizer que o Senhor vestiu ele com as roupas da salvação, cobriu com manto de justiça. Quer dizer que ele recebeu as coisas espirituais, então ele pode estar feliz e agradar. Então, vocês conhecem bem a palavra de Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, não é? Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Então, carnalmente eles não têm nada, então realmente no campo não tem nada, quer dizer que no gado também não há nada. Realmente, carnalmente, ele somente pode estar na tristeza, mas então, verdadeiramente, ele fala que eu, pelo Senhor, estou realmente feliz, e realmente por causa desse Senhor, da minha salvação, eu estou feliz. Então, essa felicidade realmente é totalmente diferente das pessoas deste mundo, é a felicidade e a alegria diferente. Então, quer dizer que isso vem do nosso espírito, não é? Então, essa felicidade que sobe do espírito, ela é realmente maior do que qualquer realmente felicidade deste mundo. Então, é por isso que se olharmos em Salmos capítulo 4, versículo 7, Davi ele confessou diante do Senhor, dizendo: Pusestes alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Então quer dizer que realmente é essa felicidade que vem do Espírito. Realmente é maior do que qualquer outra felicidade que venha deste mundo. Realmente é uma felicidade muito maior. Realmente ele está nos dizendo dessa maneira. Então realmente o fazendeiro ele está se esforçando, se realmente sacrificando, para que ele possa colher realmente todo esse fruto. Então como ele deve ficar tão feliz? Durante um ano ele ter se esforçado, não é? Para plantar e cuidar. Então vocês receberam o salário no envelope, por vocês trabalharem durante um mês, vocês ficam felizes, não é? Não vem por envelope hoje em dia, vem pelo conta de banco, né? Mas então realmente o fazendeiro ele se esforçou durante um ano. E durante um ano ele ter se esforçado, realmente ele olhando toda aquela plantação dele, como ele vai ficar feliz, não é? E então, mas maior do que essa felicidade é a felicidade que o Senhor ele permite espiritualmente para nós. Realmente é muito maior e incomparável. Então realmente essa felicidade que vem do nosso espírito, quer dizer que ele realmente é mais forte, é maior do que qualquer outra realmente perseguição ou sofrimento deste mundo. Então é uma felicidade que nós podemos nos agradar em qualquer momento. Então carnalmente realmente não tem como se agradar, mas quer dizer que isso é uma felicidade do Espírito, é por isso que é possível. Então como o Senhor Jesus ele disse em Mateus capítulo 5, versículo 11, Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós sermos injuriados por causa do Senhor, nós sermos perseguidos, e sendo mentidos, temos realmente toda a malignidade, eles falarem todo o mal por causa de nós, não é?
Realmente ouvimos realmente palavras ruins, mas mesmo nesses momentos nós precisamos nos alegrar e exultar, porque realmente isso realmente é o galardão que vem do Senhor, realmente é a palavra que irá realmente nos permitir um grande galardão nos céus. Então nós precisamos nos alegrar. Então realmente como existe um sofrimento na carne, existe que a tristeza, mas nós estamos exultando e alegrar, realmente isso não é algo carnal. Quer dizer que isso é uma felicidade, a exultação que vem do nosso espírito. Os apóstolos das primeiras igrejas, eles tinham essa felicidade do Espírito dentro deles. Vamos para Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Do versículo 40 ao 42, vamos ler todos juntos. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, após a morte do Senhor Jesus, o Senhor Jesus ter sido levado aos céus, e no Pentecostes, os apóstolos saíram para evangelizar fortemente. E então, realmente, aquele conselho realmente dos religiosos judeus, eles realmente seguraram os apóstolos e os açoitaram, e falaram para que eles não falassem mais em nome do Senhor Jesus, e os soltaram. E os apóstolos, eles fizeram o que? Eles realmente se regozijaram por terem sido julgados dignos. Então, realmente, essa felicidade não é uma felicidade que as pessoas deste mundo possam ter. Realmente é uma felicidade que vem do Espírito. É uma felicidade que vem da relação que você tem com o Senhor Deus. Então, se olharmos em Atos capítulo 16, também Paulo e Silas, eles quando foram para Filipenses para pregar o Evangelho, no meio daquele processo da evangelização, Lídia recebeu a salvação e quando eles estavam na casa dela para evangelizar, então havia realmente uma pessoa endemoniada e ele expulsou o demônio daquela pessoa. Então realmente aquela mulher que era serva e ela realmente estava endemoniada. O dono daquela serva, ele estava ganhando muito dinheiro, mas ele começou a ter um pensamento negativo contra o apóstolo Paulo, então ele o julgou. Então o apóstolo Paulo ele foi preso e apanhou. E depois ele estava realmente numa masmorra preso e se encontrava com os pés acorrentados. Mas se olharmos em Atos capítulo 16, versículo 25. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Então, como será que pode ser dessa maneira? Então quer dizer que isso não é uma felicidade que se vê pelos olhos. Então quer dizer que você tem uma relação com o Senhor Deus. Então realmente essa felicidade que vem do Espírito profundamente por crer verdadeiramente no Senhor Deus. Havia um homem chamado Policarpo, que era discípulo de apóstolo João. Ele faleceu em 168 anos depois de Cristo. O Policarpo, ele foi queimado, não é? Mas enquanto ele estava sendo queimado vivo, Policarpo, realmente na frente daqueles falsos, ele é realmente verdadeiro, ele era corajoso e ele estava na frente do fogo. E está escrito realmente, verdadeiramente bem escrito, detalhadamente. Então realmente aquele julgador daquele conselho, já que viu que a personalidade dele era tão perfeita, queria soltá-lo. Então falou, se você falar que você não conhece o Senhor Jesus, eu te solto. Mas o Policarpo, ele falou para eles. Então eu, durante 86 anos da minha vida, então, e aquele Senhor é o meu rei, ele é o meu redentor, e ele nunca foi contra mim. Mas como eu vou trair aquele Senhor? E ele recusou o pedido do conselho. Quando efetuavam esse julgamento através do fogo, algumas pessoas elas escapavam correndo, então causavam um problema. Então eles queriam amarrar bem fortemente o Policarpo. Mas Policarpo disse para eles, deixa-me livre, quem me dá forças para suportar o fogo, dar-me-á igualmente de ficar nele imóvel, sem necessitar deste vosso cuidado. Então disseram que ele orou dessa maneira, e eu te bendigo, por me haveres julgado digno desse dia e desta hora, digno de participar do número dos martírios, do cálice do teu Cristo para a ressurreição da vida eterna do corpo e da alma, na incorruptibilidade do Espírito Santo. Todos ao redor se assustaram, e então de forma realmente bem corajosa, ele foi para realmente o julgamento de fogo e ele se encontrou com a morte por lá.
Realmente, dentro do coração dele, essa glória, essa felicidade que ele tem, realmente é algo que o ser humano não pode entender. Então é por isso que realmente essa gloriosa felicidade que nós não podemos explicar com nossas palavras. É por isso que o Senhor Deus ele nos permite, é por isso que é através das coisas espirituais que nos é permitida. Então realmente essa felicidade que sobe dentro do nosso espírito, realmente para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus, essa felicidade. Então realmente essa felicidade, primeiramente, ela é porque é o resultado que o Senhor Deus ele se agradou primeiro de nós, é por isso que nós nos agradamos dentro do Senhor. Então o Senhor Deus ele não se agrada de nós. Então realmente o Senhor ele não busca a felicidade em nós. Então realmente todos os santos que receberam a salvação, o Senhor Deus ele se alegra por todos eles. Vamos procurar Salmos 16, versículo 3. Salmos 16, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Mas aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Então realmente esse é o Salmos de Davi. Então Davi verdadeiramente ele disse essa palavra através do Espírito Santo. Mas aos santos que estão na terra. Então ele viu de forma realmente graciosa todas as pessoas, os santos que estavam na terra. E ele falou, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. Então realmente ele considerava os santos de forma realmente graciosa. Então toda a felicidade dele está nos santos deste mundo. Se Davi é assim, então como o Senhor Deus ele deve estar? Então realmente, verdadeiramente o Senhor Deus, o Senhor, ele realmente disse que toda a felicidade dele está em nós. Realmente, será que ele não nos considera como felicidade? Em Sofonias capítulo 3, versículo 17, ele fala, o Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Ele salvará, ele se deleitará de ti com alegria. Calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, se olharmos aqui, como é que o Senhor Deus ele se agrada de nós, então nós podemos ver, não é? Calar-se-á por seu amor. Então, o Senhor, ele por nos amar, ele não consegue vencer dessa sua felicidade. Se o Senhor falasse que se agradava dele, seria simples. Mas o Senhor fala, ele se deleitará em ti com alegria. E calar-se-á por seu amor. E também regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, se nós olharmos, quer dizer que o Senhor regozijar, ele está dançando, ele está tão feliz que está dançando. Então, quando nós olhamos um casal, eles olhando para o filho, eles ficam muito felizes, não é? Não é? Então, quando ficam olhando para o seu filho, tem um momento que eles ficam muito felizes. Então, quando é uma criança pequena e quando você está olhando para o seu filho, então sobe a alegria dentro do seu coração. Então, realmente, o Senhor, ele ama. Ama como os seus filhos. Então, realmente, por causa desse amor que ele tem por seus amores, ele se regozija. Então, realmente, esse amor como os pais têm para o seu filho, o Senhor Deus, ele tem esse seu grande amor para nós, que é muito maior, não é? Então, realmente, o Senhor Deus que permitiu esse amor para os pais, para que amem os seus filhos, porque o Senhor Deus que deu esse instinto de amar. Então, como é que o Senhor Deus, ele deve realmente amar tanto a nós? Então, o Senhor, já que ele se alegra de nós, então nós podemos alegrar-nos do Senhor. Se olharmos em Isaías capítulo 62, versículo 5, ele fala, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. O noivo se alegra da noiva. Ontem eu conduzi 2 cerimônias de casamento e eu vi que o olhar do noivo não era normal para a noiva. Então, o olhar do noivo para a noiva, aquele olhar, quando você olha de frente, o olhar que ele está dando para ela, realmente é um olhar de felicidade, que ele não sabia o que fazer. Então, o Senhor, ele nos ama dessa maneira. Quer dizer que ele se alegra dessa maneira, então nós podemos nos alegrar dentro do Senhor. E também nós, quanto mais conhecemos o Senhor Deus, mais nós podemos agradar o Senhor Deus. Então, Davi, enquanto ele vivia a sua vida, ele quanto mais conhecia o Senhor Deus, mais ele se agradava no Senhor. Então, porque realmente não existe nenhum Senhor como o Senhor Deus. Não existe nenhum outro Senhor como Jesus Cristo. Então, vamos procurar Salmos 45. Salmos 45. Versículo 1 e 2.
Salmos 45, versículo 1 e 2, vamos ler todos juntos. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. O meu coração ferve com palavras boas, falo do que tenho feito no tocante ao rei. Então, este rei não é um rei deste mundo, mas a gente está falando rei, o Criador de todas as coisas, o Senhor Jesus Cristo. Então, ele é mais bonito do que todas as coisas. Então, quanto mais nós conhecemos o Senhor Deus, podemos dizer quão maravilhoso ele é, quão lindo ele é. Davi, ele começava a conhecer sobre o Senhor Deus e sobre o Senhor Jesus e percebia o quão maravilhosidade eles tinham, realmente quão lindo eles eram. E conhecendo a beleza deles, vamos procurar Salmos 27. Salmos 27, versículo 4. Versículo 4, vamos ler todos juntos. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Então, esse é o Salmos de Davi. Então, Davi, ele pediu uma coisa para o Senhor Deus. Então, ele realmente queria ver essa formosura do Senhor. Ele queria, quanto mais conhecia o Senhor Deus, mais ele percebia que o Senhor era surpreendente. Então, realmente, qual Senhor é igual a Deus? Então, quem é que tem o mesmo poder que esse Senhor Deus? Quem é que tem a mesma sabedoria e realmente perfeição? Quem é que tem a santidade desse Deus? Então, quem é que tem o amor e a paciência como o Senhor Deus? Quem é que realmente está ao lado do Senhor Deus? Realmente não existe nada para ir com o Senhor Deus, não é? Então, Davi, quanto mais ele conhecia o Senhor Deus, mais ele percebia realmente quão maravilhoso ele era. Então, realmente, ele desejava servir ao Senhor. Então, realmente, enquanto nós vivemos na nossa vida, quanto mais nós vamos conhecendo sobre o Senhor Deus, nós somente podemos nos alegrar e nos tornarmos felizes. Quando o Senhor Deus se manifestou para Moisés e ia chamá-lo, ele estava realmente como uma chama numa árvore. Realmente um arbusto que começou a pegar fogo, mas não queimava. Então Davi viu isto. Então realmente Moisés ficou tão assustado. Então porque realmente era um fogo, mas não se queimava. Então se fosse o fogo deste mundo, ia se queimar e ia sumir. Mas aquele fogo, ele estava queimando e nada queimava. E Moisés, quando chegou perto, o Senhor Deus o chamou. Jesus Cristo pode parecer como aquele arbusto, realmente tão miserável. Mas o Senhor Jesus, quando ele nasceu neste mundo, ele nasceu numa manjedoura, né? Ele nasceu dentro de uma casa realmente tão pobre de um carpinteiro. Mas o Senhor, ele foi realmente julgado neste mundo, ele foi perseguido, ele sofreu, ele passou fome e ele morreu na cruz neste mundo. As pessoas deste mundo, quando olham para esse Senhor, ele falavam, é um Senhor que tentou fazer alguma coisa, mas fracassou e morreu. Mas então, quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, nós podemos ver verdadeiramente que realmente ele é como uma árvore, um arbusto que está pegando fogo, mas não queima. Então quer dizer que realmente como se está puxando o ser humano. O Senhor Deus, ele puxa o ser humano. Realmente quanto mais nós vamos conhecer o Senhor Deus, mais impressionante ele é. Realmente quanto mais vamos conhecer sobre o Senhor, podemos ver que ele é o Criador de todas as coisas. Então, que o Senhor Deus, ele é o dono do Antigo e Novo Testamento. Então, o Senhor, ele tem todo o poder e toda a sabedoria. Então, como é que na mão de um único pastor, realmente todas as pessoas elas podem ser iguais a Deus? Então, realmente, pela nossa cabeça, mesmo que nós estudemos a vida toda, isso não é possível, porque nós não conseguimos compreender. Então, como é que o Senhor Deus, ele pode ser Deus e pode ser ser humano? Nós não conseguimos entender. Mas, então, esse Senhor, no último tempo, quando ele estava no julgamento, é o Senhor que ele irá julgar. Esse Senhor, ele é tão misterioso. Então, quanto mais conhecemos o Senhor Jesus, mais nós podemos agradar esse Senhor, não é? Então, realmente, neste mundo, cada momento que eu moro, realmente tem muitas pessoas realmente que julgam e vão contra essa vontade do Senhor Deus. Então, como deve ser surpreendente? Então, realmente, o Judas Iscariotes vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Ele, realmente, antes de receber o julgamento diante do Senhor Deus, realmente o pecado, o próprio pecado dele de ter vendido o Senhor Jesus com 30 moedas de prata, estava realmente acusando ele. O povo de Israel, eles crucificaram o Senhor Jesus, eles gritaram lá de baixo. E quando o Senhor Jesus ele foi crucificado, e com todas aquelas pessoas que gritaram, aquele Senhor que foi crucificado, quando for o juiz deles, como eles vão ficar assustados? Então o soldado de Roma que bateu na face do Senhor Jesus,
Como ele deve se assustar ao ver que o Senhor que ele bateu no rosto é o juiz dele? Como ele deve ficar assustado? Então Davi, realmente, o resto da vida dele, ele, enquanto estava vivendo pelo Senhor, e ele se agradava, ele podia se tornar feliz pelo Senhor. É por isso que, realmente, quanto mais nós lemos essa palavra de Salmos, nós podemos ver que o Senhor, ele seria impressionante. O Davi, continuamente, ele está dizendo. Realmente, quanto mais nós conhecemos o Senhor Deus, mais impressionante ele é. Então, o Senhor, ele é tão surpreendente, então é tão grande que nós podemos estar felizes e alegres. Vamos procurar Salmos, capítulo 9. Então, Salmos, capítulo 9, versículo 1 e 2. Vamos ler todos juntos. Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração, e contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, o Altíssimo. Então, Davi, ele está dizendo, eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Então, ele fala com todo o meu coração. Então, quer dizer que com todo o coração depositado para o Senhor, ele agradeceu. E ele disse que realmente contarei todas as tuas maravilhas. Não é uma coisa que é maravilha do Senhor. Então, quanto mais você vai conhecendo o Senhor Deus, quanto mais você conhece, então você mais realmente contará todas as tuas obras. Então, realmente, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, Davi, ele estava muito feliz pelo Senhor Deus. Então, ele se torna feliz por causa do Senhor, ele se sente alegre. Então, por causa do Espírito Santo, ele vai alegrar o Espírito Santo. Então, ele está dizendo realmente para as outras pessoas fazerem o mesmo. Então, como está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16 até o 18, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, regozijai-vos sempre. Como que você pode se regozijar sempre? Isso é possível porque não é a felicidade da carne. Então, a felicidade da carne, a felicidade visível aos seus olhos, não tem como você se alegrar sempre. Então, já que o Senhor, ele nos permitiu as coisas especiais, as coisas espirituais dentro da relação do Senhor Deus, então nós podemos ficar felizes e alegres. Então, todas as coisas dessa carne, elas podem desaparecer, podem sumir, realmente, mas nós mesmo assim podemos estar felizes junto com o Senhor. Então, sempre precisamos regozijarmos, sempre precisamos orar, sempre precisamos agradecer. Então, porque realmente tudo é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso quer dizer que isso é somente possível para aquelas pessoas que receberam a salvação. Elas podem crer nessa palavra. E então agora precisamos agradar o Senhor, dar graças ao Senhor. Ele disse dessa maneira. Então, como é que nós devemos agir para darmos graças ao Senhor? Então, precisamos pensar profundamente. Então, o Senhor, então, verdadeiramente, Ele deseja que nós agrademos a Ele. Mas como é que nós podemos agradar ao Senhor? Vamos procurar Salmos 37. Então, essa palavra de Salmo 107, Davi, ele disse. Então, as pessoas ao redor dele, haviam muitas pessoas que praticavam a malignidade, os ímpios. Então, aqui ele fala para realmente não reclamar e para realmente não murmurar contra o Senhor. Porque quanto mais você murmura e reclama contra o Senhor, então realmente era somente uma situação que podia viver assim, somente murmurando, reclamando diante do Senhor Deus. E já que Davi, ele viu que tinha essas situações, ele disse para não reclamarmos. Então ele disse para nós darmos graças ao Senhor. Então, primeiramente, então nós precisamos regozijarmos dentro do Senhor. Quer dizer que dentro de uma situação onde nós não podemos nos agradar dentro do Senhor, se nós nos agradamos, quer dizer que é pela relação do Senhor Deus, então nós podemos chamar aquilo de verdadeiro amor. Então, vou ler o versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Então, realmente tem muitos malfeitores que se dão bem, não é? Quando nós olhamos as pessoas que receberam a bênção ao nosso redor, parece que são pessoas tão realmente más que receberam, mas parece que tão pessoas que receberam a salvação são as pessoas mais coitadas. Nós olhamos para o mundo, nós vemos tantas pessoas que estão vivendo tão bem, então nós começamos a comparar, então começamos a murmurar. Mas então realmente vendo que eles estão vivendo tão bem, você pode ter inveja, não é? Então no versículo 7... Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então, se olharmos aqui, ele fala para realmente os malfeitores. Então, realmente, quem é que pratica os maus feitos? Realmente são os malignos, o ímpio. E então,
Eles tentaram matar os justos, não é? Se olharmos o versículo 14. Os ímpios puxaram da espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado e para matarem o de reta conduta. Eles tiraram a espada e armaram um arco para derrubarem o pobre e necessitado, que é o reto de conduta. Nós olhamos no versículo 12. O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. Então, realmente, se olharmos as pessoas que não creem, eles realmente querem perseguir as pessoas que creem, não é? Então, se algumas pessoas eles começam a ranger os dentes por causa dele, então realmente começam a odiar a você. Então, isso realmente quer dizer que é mais do que a forma carnal, quer dizer que é o diabo que está dentro dele. É o diabo que não dá para ver, mas está dentro dele. E então, se olharmos no versículo 32 também. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. Então, Davi, ele realmente sofreu vários desses problemas realmente dentro da vida dele. Então, realmente, todos esses trabalhos estão realmente sofrendo dentro da vida dele. E então, realmente, no meio de todas essas coisas, se ele errar, ele vai ser realmente difícil de controlar esse instinto da carne, então ele vai pecar. Então, é por isso que no meio disso, ele realmente pode perder o respeito do Senhor Deus. Mas então, ele disse para regozijar o Senhor Deus, o Senhor. Então, realmente, o que significa isso? Não é somente no momento de paz. Quer dizer que no momento tão difícil, realmente na tribulação, quando você estiver sendo acusado por vãs, realmente perseguições. Então, se alguém quer te matar, se alguém está te perseguindo, quando você está sofrendo esses problemas, então quando realmente um momento onde você não pode se agradar de forma alguma, e naquele momento você precisa se agradar. Você precisa se alegrar. Realmente é um momento onde você não consegue se deleitar. Se você deleita, você agrada ao Senhor Deus. Se nós olharmos em Lucas capítulo 16, vamos pensar no Lázaro. O Senhor Jesus, ele disse, é uma palavra que ele disse, o rico se veste de roupas realmente bonitas para fazer festas todos os dias. Todos os dias fazem festas e cerimônias. Mas então realmente na porta daquela casa, havia uma pessoa que estava deitada, que é Lázaro. Ele somente estava numa situação para reclamar, não é? Mas mesmo assim, Lázaro, ele disse que o Senhor é meu Deus. E é por isso que ele humilde realmente tão tristeza, ele recebeu a salvação pelo Senhor Deus. E pelo Senhor Deus, ele recebeu a graça. E realmente ele teve a felicidade dentro da glória do Senhor Deus. E assim ele pode viver pelo Senhor. E então, se olharmos em Atos capítulo 5... Então, realmente, os apóstolos, eles realmente apanharam, eles foram torturados. Eles estavam na frente do conselho. Eles não podem se tornar felizes, né? Mas os apóstolos ficaram felizes. Então, o apóstolo Paulo e Silas, mesmo eles sendo torturados, o que aconteceu? Eles estavam cantando, louvando. Então, isso quer dizer que é a felicidade do Espírito. Então, quer dizer que do Espírito sobe essa felicidade para eles, a alegria. Então, quer dizer que carnalmente é uma felicidade que de forma alguma nós não podemos nos alegrar, mas realmente dentro daquele Espírito, realmente dentro da relação do Senhor Deus, pelas coisas espirituais que o Senhor Deus permitiu para você, então realmente por você conhecer o Senhor Deus, quanto mais você vai conhecendo o Senhor Deus por causa das coisas espirituais, realmente essa felicidade, essa alegria que sobe do seu coração. Então isso verdadeiramente é você agradar o Senhor Deus. E então você agradar o Senhor Deus, você se deleitar-se no Senhor, você amar o Senhor, essas coisas são relacionadas. Então, você deleitar-se no Senhor, para que isso funcione, você precisa amar o Senhor Deus, é primeiro que precisa ser. Então, se você não ama o Senhor, você não tem como realmente estar se alegrando do Senhor, não é? Então, como os pais, se eles não amam seus filhos, não tem como se alegrarem do seu filho. Então, realmente, como se nós não amamos o Senhor Deus, não podemos nos filhos estar dentro do Senhor Deus. Então, vamos para Salmos capítulo 5. Salmos 5. Salmos 5, versículo 11. Vamos ler todos juntos. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Então aqui ele aparece realmente todos eles que se alegram, realmente que confiam no Senhor. Então se você confia no Senhor, então realmente o Senhor ele protege. Então quem está confiando no Senhor pode receber a proteção do Senhor Deus, então ele se torna feliz. Então por causa dessa proteção do Senhor Deus, eles exultem eternamente, porquanto tu os defende. Então quer dizer que se nós estamos confiando no Senhor, estamos exultando dentro do nome do Senhor, nós podemos estar felizes. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Então quer dizer que a felicidade, quer dizer que o amor do Senhor estão reunidos, estão ligados. Então, verdadeiramente,
Uma pessoa que recebeu a salvação, ele somente pode agradar o Senhor Deus. Então, porque ele é uma pessoa que recebeu o amor do Senhor Deus, então ele vai felicitar, alegrar o Senhor. É por isso que em 1 João capítulo 4, versículo 10, nisso está o amor, e não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não é? Então, realmente, esse amor ele não veio de nós. Então, o amor, primeiramente, ele veio do Senhor Deus. Então, o Senhor, ele nos amou primeiramente. Então, ele enviou o seu Filho unigênito. Então, o Senhor Filho unigênito, tendo morrido na cruz por causa de nós, ele resolveu todos os nossos pecados. Ele recebeu uma maldição, o castigo por causa de nós. Ele recebeu todo esse salário do pecado. Então, quer dizer que ele é o adversário do amor. Então, o Senhor é aquele que permite amor para nós. Então, realmente, as pessoas que receberam a salvação receberam esse amor. Então, por terem recebido esse amor, então podemos amar o Senhor Deus. Você lembra de 1 João capítulo 4, versículo 19, ele fala, realmente nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Então nós temos amado do Senhor Deus, o motivo é porque o Senhor, primeiramente, ele nos amou. Então o Senhor Jesus que ressuscitou, ele disse para Pedro, então ele buscou Pedro, e então em João capítulo 21, versículo 15 até o 17, o Senhor Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, perguntou, tu me amas? Então o Senhor Jesus, ele perguntou para Pedro, realmente durante 3 anos e meio você aprendeu muitas coisas? Ele não perguntou desse jeito. O Senhor Jesus Cristo, durante 3 anos e meio, ensinou seus discípulos. Mas então, se aparecendo para apóstolo Pedro, ele disse somente uma coisa, realmente você me amas? Então realmente Pedro, ele falou, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor, ele realmente vai nos perguntar, você me ama? Então nós também podemos realmente dizer que podemos amar, porque nós recebemos a salvação do Senhor. Então o nosso amor é porque o Senhor, ele nos amou, então nós podemos, por termos recebido esse amor do Senhor Deus, como resultado, amamos o Senhor. Então é por isso que em João capítulo 3, versículo 34 e 35, o Senhor, ele disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos amei. Aqui ele fala que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, como? Quer dizer que ele está dizendo para as pessoas que receberam o amor do Senhor. Então, se você não recebeu o amor do Senhor, não tem como falar para você amar. Então, realmente, o amor do Senhor, já que ele permitiu isso para nós, então, como nós recebemos esse amor do Senhor, nós precisamos amar os irmãos e irmãs, nós precisamos amar o Senhor, precisamos amar os vizinhos e precisamos evangelizar. Mas, então, o problema disso é que, realmente, esse amor, ele pode se apagar. Quer dizer que esse amor, ele pode se esfriar. Quer dizer que você pode perder o primeiro amor. Então, caso realmente você tenha perdido esse primeiro amor do Senhor, você tenha perdido realmente esse amor do Senhor, tem pessoas assim, não é? Enquanto viveram esse ano, realmente todo esse tempo que você tem, você realmente está se agradecendo, mas você perdeu esse amor do Senhor. Então quer dizer que você já não tem mais o amor, você não tem a responsabilidade, o objetivo inicial que você tinha após a salvação. Então já que você não consegue viver assim a vida de fé, você não consegue viver o trabalho voluntário, você não consegue fazer essas coisas por ter perdido esse amor. Então realmente é algo tão difícil. Vamos procurar Apocalipse capítulo 2. Versículo 4 e 5. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos dizer todos juntos. Tenho, porém, contra ti que deixasses o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aqui ele fala, deixastes o teu primeiro amor. Aqui ele não fala que você largou a salvação. A salvação não tem como se perder, mas então o amor que você tem pelo Senhor pode se esfriar. Então por que se esfria? Porque se tem algo errado que entrou dentro de si, tem algum motivo, então realmente se pensar de onde que caiu, realmente se pensar qual é o objetivo, o problema desse pecado. Então é necessário arrepender-se e praticar as primeiras obras. Então, realmente, esse amor para o Senhor, realmente aparece essa obra boa. Então, realmente é necessário que tenha um amor quente com o Senhor. Se estiver esfriado, então eu vou perder as obras para o Senhor também. Então, é esse amor que eu tenho para com o Senhor Deus. Uma pessoa que perde esse primeiro amor, o que acontece? Quer dizer que esse primeiro amor que ele perdeu, quando ele se restaura esse amor, quer dizer que ele pode restaurar as obras para o Senhor. A noiva e o noivo, a esposa e o marido, eles se amam e se casaram.
Mas primeiramente, a esposa amou o marido, então o marido realmente ele conseguiu todas as coisas através do amor que ela tinha por ele. Mas realmente cada momento mais a esposa perde o amor por esse marido. Então realmente quanto mais vai se passando, realmente toda manhã ele está se preparando para sair, todos os momentos está cuidando daquela pessoa para ele poder ir trabalhar, mas realmente está fazendo isso só por responsabilidade, está fazendo porque não consegue falar nada. Será que o marido vai gostar disso? Ele não vai gostar. Então realmente o primeiro amor quando se perde, então quer dizer que realmente você perde tudo porque você vai fazer pela responsabilidade somente. Então é necessário restaurar esse amor para você ter as primeiras obras novamente. Então, se olharmos em Gênesis capítulo 29, então Jacó ele amou muito a Raquel. Então, o quanto ele amou a Raquel? Jacó amou a Raquel durante 7 anos como se fossem os 7 dias da semana. Se olharmos em Gênesis capítulo 29, versículo 20, fala: Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses lhe pareceram como poucos dias. E por 14 anos ele serviu o sogro dele cuidando das ovelhas como pastor de ovelhas sem nem receber nenhum dinheiro. Então, como ele amava tanto? Então, mas esse amor, realmente quando sai desse amor, isso não é nada cansativo. Quer dizer que ele considerava os 7 dias como se fosse a semana. Então, realmente, cuidar a ovelha não é algo fácil, né? Durante 14 anos de um pasto, você está no meio da dificuldade e você está defendendo de todas as bestas, os predadores que querem roubar as ovelhas. Então, não é algo fácil, mas durante 7 anos, ter amado ela como se ela fosse os 7 dias da semana. Então, realmente é algo tão impressionante. O amor tem poder. Então, a mulher é fraca, mas a mãe é forte, não é? Então, a mulher pode parecer fraca, mas a mãe que se esforça na feira por causa dos seus filhos. Então, quer dizer que isso vive no amor. Então, Davi e Mical, a esposa de Davi é Mical. Então, Davi, realmente, o amor que ele tinha pela Mical e o amor que a Mical tinha para o Davi tinha uma diferença. Davi, ele amava tanto a Mical que ele queria dar a sua própria vida. Então, a Mical é filha de Saul, não é? Então, filha de Saul. Então, ela é filha do rei. Então, ele desejar como realmente a sua esposa é algo tão surpreendente, não é? Realmente, o Davi, ele respeitava como se fosse algo glorioso. Então, para se casar com a filha do rei, Saul requisitou dele 100 prepúcios dos filisteus. Então, foi Davi e trouxe 200 prepúcios. Então, ele, para matar 200 pessoas, é para você precisar dar a sua vida, não é? Então, para conseguir Mical, ele deu a sua própria vida. Ele apostou a sua vida. E então, Davi, no fim, ele, quando estava sendo expulso, estava sendo perseguido, ele viu que Mical estava para um outro homem e ele veio para restituí-la. Realmente um amor que deu a sua própria vida. Ele amava verdadeiramente. Mas Mical. Então, Mical amava a bravura de Davi, realmente a auto-ocupação dele como um homem, realmente gostava dele por causa que ele era uma pessoa surpreendente, mas não por ele ser Davi. Então realmente ela tinha o coração de amá-lo, mas realmente quando ele fugiu, ela precisava fugir junto com ele, não é? Mas ela não foi. Então ela largou a Davi e foi para um outro homem. Então Davi veio buscá-la, mas dentro do coração dela, ela tinha o coração de repreender, de odiar a Davi. O que aconteceu? Realmente quando entrou a arca da aliança, quando Davi estava dançando com o povo, Micael repreendeu a Davi. Falou, como assim um rei pode dançar junto com realmente as pessoas do povo, mostrando a pele realmente interna, abaixo das roupas. Então ela recebeu a maldição, para não ter mais filhos. Então, realmente, o amor que o Senhor Deus tem por nós, Ele deu sua vida por nós. Ele morreu na cruz para nos amar. Mas então nós, realmente, pelo Senhor, por causa do Senhor, realmente estamos dependendo somente do galadão. Realmente, nós não amamos o Senhor. Realmente, nós precisamos pensar se nós não amamos dessa maneira. Será que eu realmente amo o Senhor? Será que eu realmente agrado o Senhor, Deus? E então, realmente, nós precisamos nos deleitar do Senhor. Realmente, nós precisamos saber deleitar no Senhor. Então, realmente, amar o Senhor, Deus, quer dizer que nós podemos realmente agradar o Senhor. Nós temos esse objetivo, quer dizer que o amor e a obra estão ligados. Então, nós precisamos agradar o Jeová. Então, quer dizer que realmente agradar o Senhor é nos satisfazermos do Senhor. Quer dizer que nós precisamos satisfazer de Jesus Cristo. Essa palavra também está inclusa. Então, nós, umas pessoas que se incluem, realmente que se satisfazem pelo Senhor Jesus, esse é o correto por amar o Senhor. Davi verdadeiramente se satisfazia pelo Senhor. Vamos procurar Salmo 73. Já que nos satisfazemos completamente pelo Senhor, então podemos dizer que nós podemos nos alegrar pelo Senhor. Salmo 73.
versículo 24 ao 26. Vamos ler todos juntos. Guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então o Senhor, Ele está me guiando com o seu conselho, e depois me receberás na glória. Então Ele me guiar através do conselho, quer dizer que enquanto eu tenho carne vivo neste mundo, então depois agora receberás na glória, quer dizer que nós iremos entrar no reino eterno do Senhor Deus. Então Davi, já que ele soube disso exatamente, então ele fala, quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Então essa palavra do versículo 25, o que está dizendo? Então Davi, ele está dizendo que o Senhor é o todo para ele. Então o Senhor Deus, realmente no céu, quem é? Realmente quem existirá para mim senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Quer dizer que se olharmos dentro do coração do Davi, está cheio do Senhor. É somente do Senhor, ele se satisfaz somente pelo Senhor. É por isso que ele está falando essas palavras. Então, a minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Então, fala a minha porção, quer dizer que Ele é realmente o meu sustento. Então, o Senhor Deus é aquele que decidiu o povo de Israel como realmente seu povo. Ele os diferenciou, ele os distinguiu, realmente os ordenou. O Senhor realmente se manifestou através do povo de Israel. Então, o povo de Israel é a porção do Senhor Deus, não é? Então, realmente, Davi, ele está dizendo que a porção dele é o Senhor Deus. Ele decidiu o Senhor Deus somente como seu sustento. O Senhor Deus é a minha porção eterna. O Senhor faz parte para mim. Então, o Senhor Deus é o todo. Este é o verdadeiro testemunho de quem se satisfaz com o Senhor Deus. Salmos 39, versículos 6 e 7. Na verdade, todo homem anda numa vã esperança. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Então, a minha esperança está em Ti. É esta palavra. Quer dizer, o meu todo é o Senhor. Então, eu somente pelo Senhor me satisfaço. É essa palavra, não é? É essa confissão. Então, você deleitar-se no Senhor. Quer dizer que agora nós nos satisfazemos no Senhor. Então, nos satisfazemos no Senhor, quer dizer que a pessoa que realmente considera o Senhor como um todo, então verdadeiramente ele pode agradar o Senhor Deus, não é mesmo? Então, se olharmos dentro do coração de Elias, ele somente tem o Senhor Deus habitando. Então, se olharmos em 1 Reis, capítulo 19, Elias, quando estava dentro de uma caverna, o Senhor Deus veio e perguntou a ele, que fazes aqui, Elias? Então, Elias respondeu, eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Então eu, por causa do Senhor, eu me esforcei, eu estou zeloso. Então vamos pensar bem. Então o Senhor Deus perguntou 2 vezes para Elias e Elias respondeu 2 vezes. Então o Senhor Deus, se Ele perguntar algo para nós, então nós respondemos ao Senhor. Se nós falamos, Senhor, eu sou zeloso, muito zeloso pelo Senhor. Tem alguém que consegue responder desse jeito? Isso não é algo fácil. Mas Elias, ele conseguir falar isso para o Senhor Deus, é porque Elias verdadeiramente dentro da vida dele é somente o Senhor Deus habitava. Somente Deus era o todo para ele. Então ele somente vivia pelo Senhor Deus. Então ele disse, realmente eu sou muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Então, se olharmos dentro da Bíblia, ele satisfazer somente pelo Senhor Deus. Tem muitas pessoas que eram assim. Então dentro do coração de Abraão também, Abraão ele somente tinha o Senhor Deus em seu coração. Então, realmente, desde o momento que ele saiu de Ur, quando o Senhor Deus disse para partir, ele partiu. E quando disse para ir para a terra de Canaã, ele foi. E quando disse para ficar na terra de Canaã e ele ter permanecido, é tudo porque o Senhor Deus era o todo para ele. E então, realmente, dentro da vivência dele, mesmo quando ele tinha 100 anos, o único filho que ele tinha, Isaac, quando o Senhor disse para sacrificá-lo, ele sacrificou. Então, isso quer dizer que o coração dele somente satisfazia pelo Senhor Deus. Então, isso era possível. Então Moisés tinha a extraordinária posição dele como filho da filha do faraó. Realmente um ótimo glória, poder que ele tinha. Mas ele largou tudo isso e ele foi junto com o povo de Israel para sofrer. Então realmente ele ter conseguido efetuado isso é porque o Senhor Deus era o todo para dentro do coração dele. Então já que o Senhor Deus é o todo, então realmente ele pode agir dessa maneira. Então os 3 amigos de Daniel, realmente quando o rei Nabucodonosor disse para eles realmente servir os ídolos. E eles diante daquele rei.
o rei falou que ia jogar eles no fogo, e eles falaram, o Senhor Deus vai nos salvar. Então, mesmo que o Senhor Deus não faça isso, nós não iremos idolatrar os ídolos. Então, quer dizer que realmente jogaram eles no fogo verdadeiramente. Ele falou, mesmo que o Senhor Deus não nos salve do fogo, mas Ele vai nos salvar, mas mesmo que não salve, nós não iremos idolatrar esses ídolos. Eu prefiro morrer do que idolatrar esses ídolos. Então, se olharmos dentro do coração dos amigos de Daniel, todos eles se satisfaziam somente do Senhor Deus. Então, eles não tinham como fazer se não se satisfazessem pelo Senhor Deus. Então, realmente, deleitar-se do Senhor. Quer dizer que é você satisfazer do Senhor. Quer dizer que você satisfazer do Senhor, você pode agradar o Senhor Deus. Então, realmente, o apóstolo Paulo, ele também se agradava do Senhor. Então, vamos procurar na Bíblia, Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Vamos ler todos juntos. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem nada serei confundido, antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então nós agora estamos vivendo a nossa vida com a nossa carne, com o nosso corpo, não é? Nós estamos vivendo com o corpo neste mundo. Então, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Então, realmente, para que Cristo seja glorificado. Então, Cristo era o todo para ele. O apóstolo Paulo verdadeiramente satisfazia por Cristo. Vamos ver Filipenses capítulo 3, versículos 7 ao 9. Mas, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, o apóstolo Paulo, ele realmente vivia somente pelo Evangelho, recebeu a salvação. E então ele vivia somente crendo no Senhor Jesus. Então, através do Senhor, ele realmente é aquele que tinha a justiça do Senhor Deus. Então, já que ele recebeu a salvação verdadeiramente, o apóstolo Paulo, ele se satisfazia pelo Senhor. É por isso que no versículo 7 ele fala, mas para o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Então quer dizer que as coisas que eram positivas, benefícios da vida dele, ele considerou como perda para Cristo. Quer dizer que todas as coisas eram em vãs para a vida dele, como escória. Quer dizer que ele realmente considerou como escória. Então o apóstolo Paulo que testemunha dessa maneira, quer dizer que ele se satisfazia somente pelo Senhor. Então, se olharmos dentro do centro do apóstolo Paulo, nós podemos ver que o Senhor está dentro, no meio. Então, dentro do coração das pessoas que receberam a salvação também, depois que nós recebemos a salvação, parece que se nós tivermos somente o Senhor, nós vamos conseguir fazer tudo, não é? Depois de recebermos a salvação pelo Senhor existir, nós estamos felizes. Pelo Senhor nós satisfazemos. Por recebermos a salvação, eu estou feliz. Mesmo que não tenha as outras coisas, parece que o coração está completo, não é? Mas quando o tempo vai passando, sem mesmo você perceber, você não consegue se satisfazer pelo Senhor. Então, por que será que você não consegue se satisfazer mais pelo Senhor? Então, porque este mundo, cada momento entra. Então, já que nós vivemos este mundo com o corpo, então as coisas visíveis deste mundo parece que são grandes, parece que as coisas que vêm do Senhor são pequenas, e então nós vamos desejando mais as coisas do mundo porque vão entrando dentro do nosso corpo. Então, realmente, nós precisamos crescer o Senhor dentro do nosso coração, mas nós começamos a crescer as coisas do mundo para diminuir o Senhor. Então, vamos ver a palavra da Bíblia, Números, capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 4. Eu irei ler. E o vulgo, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como cor de bélio. Espelhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Então seria bom se eles se satisfazessem somente pelo maná que está no deserto, mas por que não conseguem se satisfazer? Então, se olharmos aqui, ele fala, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Fala, e o vulgo que estava no meio deles. O vulgo são aqueles que estavam dentro do povo de Israel, mas eles não se agradavam, eles eram os estrangeiros.
Aqueles realmente, os vulgos que estavam misturados ao povo de Israel, que já que eles tinham esse grande desejo, então o povo de Israel também eles começaram a chorar juntos. Então, se nós olharmos isso, realmente, se nós estivermos dentre as pessoas que receberam a salvação, está tudo bem. Mas nós não estamos somente dentre as pessoas que receberam a salvação. Mas nós entramos dentro dos vulgos que não receberam a salvação. Entramos, saímos, não é? E então é por isso que cada momento nós nos sujamos e voltamos. Quer dizer que se suja com esse desejo carnal. Então, assim eles começam a chorar. É por isso que realmente o Eide começa falando que Egito era bom. Mas então, maná é algo gostoso. Parece um biscoito de mel. Realmente um biscoito de mel é ruim? Não, ele é muito gostoso. Com maná, o Senhor Deus deve ter suprido todos os nutrientes e forças que eles precisavam, não é? Ter dado todos os nutrientes, todos os suprimentos que ele precisava, mas eles, todos os dias o Senhor Deus permitia maná para eles. Então eles não precisavam nem ir lá realmente colher no chão. Eles só precisavam repegar o que estava no chão. Mas o Senhor Deus dava para eles na boca, mas eles não queriam. Eles começaram a falar, vamos voltar para o Egito. Então no Egito eles não comiam carne, mas eles comiam a sopa de carne, somente o caldo. Eles nem comiam coisas boas, mas eles queriam voltar para o Egito. E então quanto mais o tempo vai se passando, então mais o olhar deles, eles começavam a ter desejos carnais. Então realmente nossos olhos, se nós permanecemos somente nas coisas espirituais, somente no Senhor Deus, seria bom. Mas nosso olho começa a focar nas coisas mundanas também. Então realmente, já que nós não conseguimos manter um foco no Senhor Deus, então começa a se tornar realmente inveja, cobiça. Então se olharmos em Provérbios capítulo 31, a mulher grávida, ela fala, e se alegrará com o dia futuro. Então quer dizer que ela tem o coração desejando o futuro. O Senhor Jesus também, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a frota. Está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Então o Senhor Jesus, ele viu o futuro. Então realmente, se nós mantemos o foco dentro do nosso espírito, também vai ser a mesma coisa. O Senhor, quando disse para nos deleitarmos no Senhor, ele disse para nos deleitarmos em grande. Isso é o bom. Realmente, a deleitar-se é você deleitas, mas deleitar-se grandemente que é o bom, é o correto, não é? Então vamos procurar Salmos. Salmos 21, versículo 1. Vamos ler todos juntos. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Ele não se regozija de qualquer maneira, mas grandemente ele se regozija. Então, se olharmos em Mateus capítulo 2, versículo 10, e vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. Então, aqui temos os reis magos. Os reis magos, eles estavam indo para Belém para servir o Senhor Jesus. E eles estavam olhando para aquela estrela que os conduzia, e vendo aquela estrela, eles se regozijaram grandemente. Realmente, eles se alegraram por causa daquela estrela? Não foi isso. Eles regozijaram com grande alegria por causa que aquela estrela realmente estava conduzindo eles para o Senhor Jesus. Então eles se regozijaram em poder servir o Senhor Jesus. Se regozijaram pelo Senhor. Então João Batista, em João capítulo 3, versículo 29, diz: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já é este meu gozo está cumprido. Então, o João Batista, ele é o amigo do esposo. Então, ele, como amigo do esposo, ele ao ouvir a voz dele, está feliz, se alegrando. Então, quer dizer que agora, já este meu gozo está cumprido. Então, quer dizer que agora a felicidade dele está totalmente cumprida. Então, enquanto nós vivemos neste mundo, realmente nós temos um grande trabalho do Senhor Deus, que é conduzir os espíritos perdidos para o Senhor Deus. E a felicidade no meio desse trabalho, quão grande ela é. Realmente nós estamos cheios desse gozo do trabalho do Senhor Deus. Realmente essa alegria realmente era tão grande, verdadeiramente dentro do coração do João Batista. Então, realmente, mesmo que nós nos agrademos, precisamos nos realmente alegrar muito, grandemente, não é? Então, precisa realmente alegrar-se grandemente para que as coisas do mundo sejam pequenas. Então, realmente, as pessoas que vivem realmente pelo Senhor Jesus Cristo, como é que eles vão viver? Vamos ver Salmos 37. Aqui tem a resposta. Salmos 37, versículo 3. Vamos ler todos juntos. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então, as pessoas que alegram-se no Senhor, eles confiam no Senhor.
Então, como eles confiam no Senhor, realmente as pessoas que deleitam-se do Senhor, eles confiam no Senhor. Então, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Então, se olharmos esta palavra, tá, as pessoas que agradam, realmente se alegram no Senhor, são aqueles que confiam no Senhor. Então, o versículo 5 fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Então, realmente, a pessoa que verdadeiramente depende do Senhor. Então, realmente, você precisa conseguir deixar o seu caminho para o Senhor. Então, uma pessoa que depende do Senhor, ele consegue ter paciência e esperar. Quem confia no Senhor, mesmo que tenha os malfeitores por perto dele, mesmo que tenha muitas dificuldades, sofrimento, ele não realmente murmurará, não te indigna. Então, realmente, uma pessoa que agrada, deleita-se no Senhor, a primeira coisa é depender, confiar do Senhor. Então, você confiar no Senhor. Então, uma pessoa que confia no Senhor, ele verdadeiramente deixa o seu caminho para o Senhor. E então, assim, ele tem paciência e ele espera. Realmente tem essa vivência. É por isso que na Bíblia aparece um homem chamado José. Então, José, com 17 anos, ele, por causa da inveja dos irmãos, foi vendido como escravo para o Egito. E ele foi viver como escravo no Egito. Já que ele era honesto em todo o trabalho, realmente o Potifar deixou o trabalho realmente da casa para ele como mordomo. Mas a esposa de Potifar foi e o tentou. Se olharmos em Gênesis capítulo 39, versículo 9, ele falou, como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então, quando ele recebeu aquela tentação, ele foi contra aquela tentação, não é? Mas de forma injusta ele foi para a prisão. E dentro da prisão ele viu o copeiro e o padeiro. E ele viu os sonhos dele e ele realmente decifrou. Quando o copeiro fosse restituído de volta para o seu lugar novamente, ele pediu para que aquele copeiro pudesse lembrar dele, para que ele pudesse ser libertado, porque ele foi injustiçado e preso. Mas aquele copeiro falou que ia fazer isso durante 2 anos e esqueceu. Então, 17 anos. 17 anos, quer dizer que ele está no 2º ano do ensino médio. Quer dizer que com 17 anos ele sofreu tamanha dificuldade, mas nós somos muito maiores. Então o Senhor para José disse realmente, se você fizer dessa maneira, desse processo, se você fizer dessa maneira, você vai chegar até esse ponto. Não foi isso que o Senhor Deus contou a ele. O Senhor Deus somente mostrou o sonho para ele que iria conduzi-lo. E o resto o Senhor escondeu dele. Então o Senhor escondeu tudo e não mostrou para ele, realmente nem mostrou realmente qual era o caminho que ele iria conduzir. O Senhor, ele não precisa contar todas as coisas para nós. Então, realmente, qual é o trabalho que nós devemos fazer? Realmente, qual caminho eu vá? Eu preciso saber que o Senhor Deus, confiar no Senhor, que o Senhor Deus é justo e depender do Senhor. Então, o Senhor Deus realmente está vendo se nós dependemos do Senhor ou não. Então, José, nos 17 anos, ele foi preso, foi levado, mas ele serviu e ele confiou no Senhor. Então, José, verdadeiramente, ele dependia do Senhor. É por isso que ele teve paciência e esperou. Então, realmente, o caminho da minha vida é eu que decido? O caminho da minha vida é o Senhor Deus que decide. Então, realmente, qualquer lugar que eu vá, é o Senhor Deus que está conduzindo. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha a dirigir os seus passos. Então, o caminho da vida não está comigo. Realmente, quem dirige os passos? Quem é que decide aquele caminho? Quem conduz? É somente o Senhor Deus, é aquele que decide o percurso do caminho. Então, realmente, o caminho da minha vida não está boa e eu vou reclamar, eu vou estar murmurando, isso não é correto. E segundo, como é que se vive uma pessoa que deleita-se no Senhor? Então, ele realmente confia no Senhor e ele faz o bem. Ele diz que faz o bem. Então, o que será a justiça do Senhor Deus? A boa vontade do Senhor é a vontade de Deus. Então, a boa vontade do Senhor Deus é a justiça. Como é que nós podemos aprender? Através da palavra. Então, realmente fazer essa boa vontade do Senhor Deus, quer dizer que nós aprendemos a palavra do Senhor Deus, então através da palavra do Senhor Deus nós vemos o que é o bom, realmente através da palavra dele nós seguimos, obedecemos e precisamos viver. Então quer dizer que essa palavra quer dizer que nós recebemos a palavra e precisamos obedecê-las. Então quer dizer que verdadeiramente uma pessoa que agrada ao Senhor, deleita-se no Senhor, ele recebe a palavra do Senhor Deus e obedece a palavra do Senhor Deus e vive essa vivência. Confia no Senhor e faz a boa obra. Então, realmente, o Espírito do Senhor Deus, a justiça do Senhor Deus, qual é a bondade dele? Para que nós possamos aprender, precisamos estar próximos da palavra do Senhor Deus. Durante um ano, será que eu vivi próximo do Senhor Deus?
Então nós precisamos pensar profundamente. Então, como a palavra de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para cumpri-los. Então, precisamos estar sempre com ele, seja que nós viajemos, seja para onde que vamos. A primeira coisa que devemos guardar é o quê? Não é roupa. Então, a Bíblia primeiro precisa ser guardada. Então, nós estamos indo para o trabalho, então nós não vamos levar a Bíblia? Não. Qualquer lugar que nós vamos, nós precisamos ter a mania de guardarmos a Bíblia. O costume, a Bíblia tem que ser realmente o mais importante. A Bíblia tem que sempre estar próxima. Sempre precisamos ter esse coração. Então ele fala, e terá consigo nele, lerá todos os dias da vida, para que aprenda a temer ao Senhor, para guardar todas as palavras do Senhor. Então, realmente, através da palavra, nós podemos aprender qual é a boa vontade do Senhor Deus e obedecer e viver. Então nós agora precisamos agradar ao Senhor. Então quem deleita-se no Senhor é quem obedece a palavra do Senhor Deus. Então nos Estados Unidos, realmente, se olharmos no cristianismo, tem a igreja evangélica que se diz igreja da tartaruga. Realmente, essas pessoas que frequentam essa igreja, elas são pessoas que realmente não estão próximas da palavra do Senhor Deus. Então o ser humano, ele não precisa comer, ele pode viver durante 15 dias, eles falam. Então um cachorro, ele pode simplesmente aguentar durante 20 dias sem comer. E o pássaro, dizem que sem comer ele pode aguentar até 10 dias. Mas a tartaruga pode aguentar comendo, sem comer durante 500 dias. Então a tartaruga, durante 1 ano e meio sem comer, ele pode aguentar. Então ele continua vivo. E então, realmente você frequentar a igreja, você fala que você vive como realmente grande vida de fé, mas você não está próximo da palavra do Senhor Deus. Durante 500 dias eu não precisava comer. Então, realmente, verdadeiramente, não é uma pessoa que está próxima do Senhor Deus. Uma pessoa que não está próxima do Senhor Deus, passa um dia sem comer, passa uma semana, ou passa 10 dias, ou um mês, ele já fica realmente todo realmente inquieto, não sabe o que fazer, porque isso é normal. Mas, realmente, você não conseguir receber a palavra do Senhor Deus durante 500 dias, se isso não acontece um problema, isso é um grande problema na vida, realmente. Porque, realmente, a tartaruga, quer dizer que quando ele coloca a cabeça para dentro da casca, mesmo que alguém bate, realmente tente puxar, não tem como tirar a cabeça. Mas se você acende o fogo do lado, ele diz que eles tiram a cabeça rapidinho. Então quer dizer que realmente eles não gostam de sacrificar, não gostam de se esforçar. Eles somente buscam as coisas que realmente trazem benefício a ele. E também realmente quando recebamos a palavra, não é somente pelas coisas doces, para as coisas realmente gostosas para nossas bocas. Isso não é correto. Então nós deliciarmos nosso ouvido não é o importante. Realmente palavras que espetam o meu coração, tem palavras que endireitam o meu coração, tem palavras que realmente repreendem o meu coração, coisas amargas, mas se recebemos ele vai ajudar na minha vivência. E então, mas realmente nós deliciarmos nossos ouvidos, gostamos somente disso. Nós não gostamos das palavras amargas, não gostamos das palavras que endireitam o nosso coração. Então quer dizer que isso não está correto. E também, e tem mais uma palavra escrita aqui, confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Então confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O que significa essa palavra? O bem que aparece aqui é o bem do Senhor Deus. E então, nós realmente verdadeiramente serás alimentado. Então todos os dias nós precisamos comer 3 vezes a comida, não é? Então nós comemos 3 vezes pelo dia, não é? Comemos várias vezes ao dia. Então todos os dias, todos os momentos da nossa vida, nós precisamos realmente estar nos alimentando. Precisamos fazer o bem do Senhor. Então todos os momentos, todas as horas, todos os dias, eu preciso receber esse bem do Senhor para viver. E então realmente recebendo esse bem do Senhor, eu preciso viver. Mas realmente será que existe somente o bem? Não, realmente existem várias coisas que nós devemos receber do Senhor. Então realmente, enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos parecer igual ao Senhor Jesus, nosso Redentor. Então nós cada momento precisamos, de forma maior, dizendo, quer dizer que nós precisamos ser iguais a Cristo. Então realmente as pessoas que realmente deleitam-se no Senhor, realmente são as pessoas que são iguais a Cristo. São as pessoas que verdadeiramente agradam, que felicitam no Senhor. São as pessoas que desejam virar igual ao Senhor. Então, realmente, por conhecer o Senhor Deus, Ele tem uma maior graça e uma maior bênção, não é? Então, quanto mais você vai conhecendo o Senhor Deus, mais você vai se parecendo com o Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, precisamos aprender com o Senhor. Aprender como?
Então nós, realmente, o Senhor é manso e humilde de coração. Ele é manso e humilde, então nós precisamos receber esse jugo do Senhor e aprendemos. Então enquanto nós vivemos a vida de fé, realmente esse jugo do Senhor nós precisamos realmente colocar sobre nossas costas. Então verdadeiramente nós recebemos o dom ou a ocupação do Senhor é porque nós recebemos o jugo do Senhor. Então realmente nós estamos dependendo da palavra do Senhor Deus, estamos vivendo, quer dizer que nós vivemos realmente fazendo o bem da palavra do Senhor é porque estamos com o jugo dele. Então nós precisamos colocar sobre nossas costas e aprender. Então, mas se nós não levarmos esse jugo e nós não tentarmos aprender, não dá para aprender. Então realmente fazer o bem, realmente todos os dias enquanto habitamos na terra. Então realmente nós precisamos parecer com o Senhor, precisamos aprender sobre o Senhor. Se olharmos em Hebreus capítulo 12, versículo 2, fala: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto. Então, realmente, olhando para o Senhor, quer dizer que nós precisamos nos parecer com o Senhor. Quer dizer, cada momento precisamos nos parecer. Então, quanto mais nós olharmos para o Senhor, é para nós nos parecermos com Ele. Precisamos olhar bem para Ele para sermos iguais a eles. E também aparece uma palavra muito importante aqui no versículo 4, vamos ler. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Então, se olharmos aqui, ele fala: deleita-te no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Então, se olharmos aqui, ele fala para deleitar-se no Senhor. Então, realmente, quem deleita-se no Senhor, realmente o Senhor está dizendo qual é a bênção que Ele vai permitir. E te concederá os desejos do teu coração. Então, realmente, qual é o desejo do coração de vocês? Realmente, durante o ano de 2018, qual era a vontade no coração de vocês? Vocês conseguiram cumprir? Realmente, durante o ano 2019, será que o desejo de vocês realmente é o mesmo? O que vai acontecer? Realmente, o desejo do coração, realmente na Bíblia aparecem muitas pessoas que tinham seus desejos. Salomão, ele desejava, diante do Senhor Deus, quando o Senhor Deus pediu uma coisa para ele, ele disse que realmente ouvindo, ele queria a sabedoria para poder julgar as pendências do povo. Então Salomão, ele queria poder governar bem o povo de Israel. Esse era o desejo do coração dele. Então, Ana, ela já que não tinha filho, ela realmente queria que o Senhor Deus permitisse um filho para ela, para que ela dar esse filho ao Senhor Deus. Então, ela tinha o desejo do filho dela. Então, o apóstolo Paulo, então, realmente, naquele dever que ele tinha, realmente, ele tinha a missão permitida a ele. Então, ele realmente pegava aquela missão e ele queria que realmente qualquer pessoa, pelo menos o mínimo que seja, pudesse receber a salvação. E quando ele estivesse diante do Senhor Deus, realmente recebesse o galardão. Realmente, seja ele vivo ou morto, ele queria que Cristo fosse o todo na vida dele. Realmente queria que Cristo fosse o Senhor, o precursor dele. Então, dentro do coração do Davi, o desejo dele era que ele pudesse conhecer a beleza, a formosura do Senhor. E ele queria admirar. Então, realmente, dentro do coração de vocês, qual é o desejo de vocês? Então, ao redor, as pessoas que não receberam a salvação, a família que não receberam a salvação, tem pessoas que esse é o desejo. Tem pessoas que dentro da igreja do Senhor Jesus querem ser utilizadas de forma preciosa. Tem pessoas que esse é o desejo. Também tem pessoas que eles desejam realmente cada momento conhecer mais o Senhor Deus. Tem essas pessoas que têm esse desejo. E também tem pessoas que cada momento querem estar próximo da palavra do Senhor Deus, aprendendo cada momento mais. Também tem esse desejo. Então, cada pessoa, dependendo da fé que eles têm um desejo diferente dentro do coração. Realmente, o desejo do coração de cada pessoa, o Senhor Deus, ele vai cumprindo. Mas então, como é que realmente, especialmente, ele vai cumprir? Quer dizer, quando você realmente deleitar-se no Senhor, você precisa deleitar-se no Senhor na sua vida para que o Senhor cumpra. Então, durante um ano, eu estar vivendo, eu estar realmente... Não estou realmente deleitando no Senhor. Então, realmente preciso pensar que os meus desejos não foram cumpridos por causa disso. Realmente, se eu deleitar-me no Senhor, o Senhor ele vai cumprir os desejos do nosso coração. Ele está descrito aqui. Ele disse para nós como promessa. Então, antes de irmos para diante do Senhor, realmente as pessoas que estão ao nosso redor precisam receber a salvação, não é? Então, verdadeiramente, realmente, desejo dentro do nosso coração, se nós tivermos esse coração, o Senhor Deus, realmente, para que isso se cumpra, nós precisamos viver deleitando-se do Senhor, para que o Senhor cumpra esse desejo do nosso coração. Então, enquanto nós vivemos cumprindo, realmente desejando e amando o Senhor Deus, realmente a deleitando, então o Senhor vai nos permitir a força. Vamos ver Neemias capítulo 8, a última palavra. Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 10. Vamos ler todos juntos.
Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, nós alegramos o Senhor, é a nossa força. Aqui está escrito em Neemias, o profeta ele já nos disse. Então, esta palavra foi escrita através da inspiração do Espírito Santo, não é? Se olharmos em Salmos 31, versículo 23 e 24, ele fala: Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, esforçai-vos, e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Então, realmente, quem ama o Senhor, quem esforça-se no Senhor, o Senhor com certeza vai fortalecer. Então, realmente, quem amar o Senhor, realmente vai se tornar a força. O Senhor, ele já nos disse. Então, por que Davi ele viveu uma vida com grande força? Então, como Salmos 18, versículo 1. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Então, Davi, ele verdadeiramente, realmente dependia do Senhor Deus. Então, Sansão, os cabelos, quando eram grandes, ele tinha grande força, não é? Então, mas realmente, quando ele foi contra a vontade do Senhor Deus, a fé, ele perdeu os cabelos. E então, quando os cabelos eram grandes, ele matava um leão com as próprias mãos. Ele rasgava. E também, ele com um osso de burro, ele matava realmente mil soldados realmente dos filisteus. Mas quando cortou o cabelo, ele perdeu as forças. Por que está escrito isso na Bíblia? Então, porque que ele não agradava ao Senhor Deus, então toda a força você perde. Então, Sansão, no último tempo, ele orou para o Senhor. Disse: Senhor, por favor, lembre-se de mim. Senhor, somente essa vez me dê força para que eu possa realmente me vingar desses meus inimigos. E o Senhor o ajudou. Então, Sansão, quando estava para morrer, o número de filisteus que ele matou, disse que ele matou mais filisteus na morte dele do que quando ele estava vivo. E isso realmente se torna um ensinamento para nós. Quando a vida de fé é restaurada, nós podemos fazer um grande trabalho. Realmente, nós podemos agradar o Senhor Deus. Se verdadeiramente amamos o Senhor Deus, nós podemos realmente respeitar, nós podemos agir pelo Senhor. Realmente, se vivemos agradando ao Senhor, alegrando ao Senhor, realmente, e a satisfação que nós tivermos dentro de nós, o Senhor, ele irá realmente cumprir o desejo dos nossos corações. Realmente, ele vai nos dar a força para vivermos. Então, isso realmente é nos ensinado. Então, realmente, para todas as pessoas que viveram fortemente para realmente a Bíblia, através da palavra, são aqueles que alegraram o Senhor Deus, realmente com grande alegria e felicidade. Então, as pessoas que receberam a salvação, a alegria e a felicidade não são as coisas carnais, mas realmente no fundo, no profundo do nosso espírito, a vontade do Senhor Deus, as coisas espirituais que são nos dadas pelo Senhor Deus, e através do Senhor Deus, realmente aquela fortaleza, a alegria que vem da vontade de Deus. Então, nós precisamos alegrar o Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos pensar isso profundamente. Então, vamos orar. Então, Senhor Deus Pai, nós agradecemos. Hoje também o Senhor Deus nos permitiu um tempo precioso. E realmente a palavra que o Senhor Deus nos permitiu, que nós possamos realmente meditar todos juntos. Senhor, realmente na nossa vida, que o Senhor possa permitir para que nós possamos viver agradando ao Senhor Deus. Senhor, que em cada momento mais possamos conhecer o Senhor, precisamos alegrar o Senhor para que possamos viver essa vida. Senhor, dentro do nosso coração nós temos desejos e realmente através da sua promessa de nós cumprir o nosso desejo, nós possamos viver realmente fazendo essa missão do Senhor para que o Senhor possa cumprir realmente o desejo do coração dos irmãos. Se não foi nesse ano, para que no próximo ano que o Senhor possa conduzir, que o Senhor realmente nós possamos viver, realmente servindo o Senhor, possamos realmente viver com grande força. Senhor, através da igreja, o trabalho que o Senhor Deus deseja cumprir, que o Senhor possa manifestar e cumprir. Realmente através disso, nós somente damos glórias ao Senhor Deus, Pai. Senhor, realmente nos salvou e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.